Meus amados, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições no Salmo, no livro dos Salmos, e eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor comigo no livro dos Salmos, no livro de número 2. Livro dos Salmos, Salmo de número 2. Nós vamos concentrar a nossa exposição dessa noite somente na segunda parte do Salmo, deste Salmo. Nós vamos fazer a leitura de todo ele e eu peço para que vocês me ajudem a fazer a leitura da palavra do Senhor de forma responsiva, como nós temos feito. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês lerão o seguinte, até nós chegarmos ao versículo 12, o último versículo deste Salmo. Leamos então com atenção e com reverência a palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: o Senhor nos honra deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre os seus santos montes Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-nos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Deixai-nos filho, para que se não imite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se infará. Bem-aventurados todos os que veem e repudiam. Pai amado, lida a sua palavra, que o teu Espírito a tome nos meus lábios, para explicar com clareza o significado dela ao seu povo, e ao aplicá-la, que seja manifestação de poder, e não mera persuasão de palavras humanas. Edifica a sua igreja, faz isso por meio da sua palavra, pela instrumentalidade da minha vida. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, nos repreenda, que o Senhor nos ensine o caminho da sua vontade, e que o Senhor, pelo seu Espírito, através da palavra, nos eduque para que nós pratiquemos toda a sua justiça, toda a sua vontade revelada, para a sua glória eterna e para a nossa alegria. Amém e amém. Meus irmãos, em 1748, no meio do Oceano Atlântico Norte, havia ali um navio negreiro que lutava para não ser engolido por ondas gigantes e bravias. Naquele navio se encontrava um homem chamado John Newton, um homem que, até aquele momento, ele parecia a própria personificação viva dessa rebelião descrita nos primeiros versículos do Salmo 2. Ele tinha sido criado por uma mãe muito piedosa que orava sempre por ele, mas Newton virou as costas para Deus assim que a mãe dele morreu. Na verdade, ele não só se afastou de Deus. Newton, ele passou a odiar o Evangelho. Ele se tornou alguém blasfemo, debochado, violento. E no auge desta sua rebelião contra o Senhor, ele se tornou um traficante de escravos. E ele praticava crueldades tão grandes contra aqueles homens que ninguém é capaz de descrever o que ele fazia sem sentir vergonha. Mas naquela noite em que as ondas pareciam decretar o fim de Newton,
algo impensável aconteceu com ele. Enquanto a tripulação gritava de desespero, Newton sentiu algo que não vinha dele. Tempos depois ele escreveu: algo irresistível me inclinou a orar a Deus. Naquele momento, meus irmãos, a porta que o rebelde havia mantido trancada por anos se abriu. Não pela mão poderosa do rebelde, mas pela graça soberana de um rei que veio chamar inimigos e convertê-los em filhos. Ali naquela tempestade começou a transformação de um rebelde, sendo transformado no pastor, que escreveu o hino mais famoso da história da cristandade, Amazing Grace, que resume a sua própria história e a história de cada um de nós, rebeldes convertidos. E ele escreve: Amazing Grace, graça maravilhosa, que salvou um miserável, um desgraçado como eu. Meus irmãos, essa história de Newton é a história do Salmo 2. Rebeldes que se levantam contra Deus e um rei soberano que chama rebeldes para serem transformados em filhos. No domingo passado nós começamos a estudar este salmo. Nós vimos nos seus 3 primeiros versículos a rebelião humana contra Deus. E nos versículos 3 ao 6 nós vimos a resposta inabalável de Deus no trono, que sorri ironicamente contra a loucura dos homens que acreditam que pode derrubá-lo do seu trono. Hoje, nosso salmo, ele muda de voz. Agora já não é o pai falando neste momento, é o filho que toma a palavra. O decreto eterno de Deus é proclamado. O Deus que julga também é o Deus que convida. E assim, meus irmãos, como John Newton, todo rebelde é chamado a se dobrar diante do Filho e encontrar nele, e somente nele, refúgio e vida eterna. Então, porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei absoluto sobre toda a humanidade, indivíduos, povos e nações, nós somos chamados a deixar as nossas rebeldias, as nossas rebeliões, e buscarmos abrigo seguro em Cristo, o único que pode nos proteger. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre o mesmo tema. Jesus Cristo é o Filho, o Salvador dos mundos. Hoje então nós vamos ver essas 2 últimas divisões do nosso texto. E nós vamos começar a refletindo no fato de que Deus entroniza o Filho como o Rei das nações. Depois de proclamar que ele havia constituído seu Filho como Rei, ele anuncia, ou o Filho anuncia este decreto de Deus. O versículo 7, se vocês olharem comigo, ele começa de uma forma muito solene: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, quando Davi diz proclamarei o decreto do Senhor, como ele mesmo explica, ele simplesmente está dizendo aquilo que ele me disse, o que Deus me disse. Ele está ecoando aquilo que ele ouviu de Deus. E essa é a verdadeira marca dos profetas do Senhor: anunciar somente, mas também tudo o que Deus nos diz por meio da sua palavra. Mas o que foi que Davi ouviu do Senhor? Ele mesmo nos responde: tu és o meu filho. Esse foi o decreto que Davi ouviu de Deus. E essa expressão, tu és o meu filho, ela era uma expressão típica, uma fórmula típica da adoção divina sobre Davi e sobre os descendentes do seu trono. E ela era usada na coroação dos sucessores de Davi. Foi o próprio Deus que lá em 2 Samuel 7,14 estabeleceu essa fórmula. Lá o Senhor diz, eu falando do descendente de Davi, eu lhe serei por pai, se referindo a Salomão, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Notem, meus irmãos, que Davi, ele não se
atribuiu o título de filho de Deus. O Senhor conferiu esse título a Davi para ele governar com autoridade, em verdade, em justiça. E é da palavra de Deus que vem toda a ousadia e confiança de Davi. Ele proclamava àqueles que se levantavam contra ele tudo e somente aquilo que ele havia ouvido de Deus. Aqueles que naquele momento se levantavam para destruí-lo como o Messias ou como o ungido do Senhor, a estes ele está dizendo: eu sou filho de Deus. Eu fui gerado pelo Senhor para governá-los. Mesmo, meus irmãos, sob o risco de ser mal interpretado e de ser acusado por muitos de estar arrogantemente tomando um título que não lhe pertencia. A humildade de Davi, meus irmãos, está justamente no fato de ele se dispor a submeter-se integralmente a Deus, a despeito de todos os riscos que isso envolvia para a vida dele. Mas nós já sabemos que Davi, ele era apenas uma sombra daquele que viria. A expressão "tu és o meu filho", ela encontrou pleno significado naquelas palavras que Deus disse por ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo, quando ele declara ao mundo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meus irmãos, diferente de Davi, somente Jesus Cristo é o eterno primogênito ou o eterno unigênito do Pai. Mas Davi usa uma expressão difícil aqui. Ele diz: eu hoje te gerei. Quando ele fala essa frase, Davi, ele não está se referindo ao dia em que Deus o concebeu no ventre da sua mãe. Mas essa é uma expressão que diz respeito ao dia da entronização de Davi. É o dia em que o rei ele assume publicamente o trono para o qual ele foi ungido. E quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, esse verbo hebraico yalad, gerar, ele não está falando da origem, do dia do nascimento de Jesus, porque como nós aprendemos, ele é o eterno unigênito de Deus, ele sempre existiu. Mas este verbo gerar se refere à manifestação e à entronização pública de Jesus como Filho eterno e como Rei supremo e soberano sobre todo o universo. Mas pastor, quando é que isso aconteceu? Quando é que aconteceu essa manifestação e entronização de Cristo? De acordo com as Escrituras, na ressurreição. Paulo vai nos dizer em Romanos 1,4 que Jesus foi designado Filho de Deus, ou foi publicamente reconhecido como Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. E então, é neste momento que ele é publicamente reconhecido como Filho eterno. Mas em Efésios, capítulo 1, nos versículos 20 e 21, Paulo vai nos dizer que ele também é entronizado como Senhor de todo o universo. Depois de haver ressuscitado o Filho, o Pai o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio. Então, meus irmãos, por meio do Espírito Santo, Jesus Cristo estava falando de si mesmo através da pena de Davi. O túmulo vazio não é apenas a vitória sobre a morte. O túmulo vazio, a ressurreição, é a coroação pública do Senhor Jesus Cristo como Rei sobre todo o universo. Nosso texto continua. E no versículo 8, o filho agora silencia. E o pai fala. E o pai diz: filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades, ou até os confins da terra, por sua possessão. Aqui o verbo hebraico, etná, traduzido por darei, meus irmãos, ele não expressa apenas possibilidade. Olha, pede, e se tudo der certo, se o papai puder, eu te dou. Não. Mas aqui ele se trata de uma promessa irrevogável, uma promessa que é fundamentada na autoridade do decreto do Pai Divino. Naqueles dias, dar um presente era parte da cerimônia de coroação de um rei.
E aqui o Pai promete, como presente para o Filho, o domínio universal sobre todas as nações, até os confins da terra. Então, para o Filho Rei, nada menos do que todo o universo era o presente adequado. Agora, meus amados, isso nos ensina algo muito importante. Isso nos ensina, então, que a despeito da aparente loucura do mundo, não há nação ou qualquer cultura que esteja fora do alcance e domínio de Cristo. Não há povos e não há indivíduo sequer sobre a face da terra que escape à voz soberana do Senhor. Meus irmãos, não há eleito que escape do decreto de Deus e que possa deixar de vir a Cristo quando este o chamar pelo Evangelho. É sobre isso que a nossa confissão de fé em 8:3 nos ensina, quando diz que Cristo reina para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo, nada escapa do seu controle. E esse reinado visível, que hoje acontece por meio da igreja visível, ele continua avançando agora, especialmente, meus irmãos, pela proclamação do Evangelho, através de cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina que os eleitos, os mais rebeldes sobre a face da terra, os piores deles, por causa do decreto do Pai, virão ao Filho quando chamados pelo Evangelho. A nós resta somente adorar ao Senhor, porque um dia rebeldes, nós também fomos chamados pela voz do Senhor e recebidos como filhos. A nós resta proclamar este Evangelho, para que aqueles que hoje são rebeldes como nós outrora, se tornem filhos como nós o somos hoje. Nosso texto prossegue no versículo 9. Nós somos lembrados de algo que a cultura moderna, pós-moderna, e os adoradores do falso Jesus da cultura não suportam ouvir. Nós estamos acostumados a ouvir que Jesus Cristo, ele é manso e humilde sempre, e de fato é. Mas a Bíblia também nos diz que este Cristo manso é implacável com aqueles que lhe rejeitam. Com vara de ferro os regerás, e os despedaçarás como vaso de oleiro. A palavra hebraica para reger, no contexto do Salmo 2, significa literalmente moer, triturar. E combinada com a expressão despedaçarás, ou seja, quebrará em diversos pedaços, o sentido se torna claro. O que Davi está dizendo é que ele estava autorizado pelo Deus de amor a moer os rebeldes como vasos de barro são quebrados por uma barra de ferro. E esse mesmo versículo, meus irmãos, ele é mencionado e interpretado no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Mas agora, aplicado não a Davi, aplicado ao Senhor Jesus Cristo no seu retorno glorioso. Ali, o texto nos diz que ele mesmo, se referindo a Cristo, as regerá, as nações, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, ainda que as Escrituras nos afirmem sim, que o Messias é o príncipe da paz, nós não podemos jamais perder a imagem completa do Cristo das Escrituras. O Cordeiro que salva os humildes é o mesmo guerreiro que destruirá sem piedade aqueles que rejeitam o seu Evangelho, aqueles que se opõem à sua igreja, aqueles que militam contra o corpo de Cristo. Aquele que tem poder para salvar os humildes é o mesmo que no tempo determinado irá humilhar e destruir cada um dos seus inimigos. E meus irmãos, nada poderá impedir o seu poder de agir. Nada poderá impedir o seu reino de avançar. Pensem, por
exemplo, no pôr do sol. A noite vem e ela faz de tudo para prevalecer e permanecer. Ela cobre o céu, encobre os caminhos, assusta os corações, não é verdade, crianças? Quem aqui não tem medo ou já não teve medo do escuro? Então, agora, a despeito de todas essas coisas, quando chega a hora determinada por Deus, a aurora irrompe no horizonte, sem pedir licença. E nesta hora, a escuridão não faz eleição, ela não argumenta, ela não resiste, ela simplesmente se prostra, ela simplesmente desaparece. E meus irmãos, assim é o reino de Cristo. Por meio da missão da igreja, proclamar o domínio de Cristo. No tempo presente, esta nossa missão, o nosso chamado, a nossa proclamação, pode até parecer como aqueles primeiros raios da aurora, pequena, tímida, fraca. Mas a proclamação do reino e da vitória do rei é inevitável, e o seu avanço e o seu efeito é impossível de reter. Meus irmãos, a luz sempre vence, o sol sempre nasce e Cristo sempre avança para conquistar os seus. E aqui uma aplicação importante para nós. Se Cristo reina de fato sobre as nossas vidas, nós hoje somos chamados, lembrados a viver como agentes do avanço do seu reino sobre a face da terra. Meus queridos, o Pai estabeleceu o reino do Senhor Jesus Cristo sobre todas as nações. Mas o avanço do reino, ele não acontece por manifestações políticas, ele não acontece por meio de estratégias humanas de crescimento de igreja, ele não acontece por tentar seduzir culturalmente os incrédulos. O avanço acontece pela fé de que a fiel proclamação do Evangelho e a doação das nossas vidas para discipular aqueles que creem, irão converter rebeldes em filhos santos e amados do Pai. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos em dias saturados de relativismo, onde a verdade se tornou individual, de secularismo, onde Deus é desnecessário, de uma fé terapêutica, onde a preocupação de Jesus é fazer com que as pessoas se sintam bem, de individualismo, onde cada um define a sua própria identidade, o seu destino, se permanece ou se deixa, tendo os seus próprios desejos, os seus sentimentos, o seu bem-estar como parâmetro para tomar as suas decisões. E não a palavra absoluta do Senhor. Porém, eu repito, nada detém o avanço do reino, meus irmãos. Deus já decretou, eu constituí o meu filho. E saibam disso. Cristo não pede permissão para reinar. Ele reina e ele continuará reinando, até que o último eleito seja salvo, até que o último inimigo seja vencido, e juntamente com ele, todos aqueles que se opõem a ele. Agora, se Cristo decretou que o reino avance através da missão da igreja, que somos nós, então nós precisamos hoje clamar ao Senhor para que a nossa coragem seja recuperada. Coragem para evangelizar os nossos amigos e os nossos familiares. Coragem para ensinar aos nossos filhos desde pequeno que eles nascem sim rebeldes e inimigos do Senhor. Coragem para mudar as nossas agendas para servir aos interesses de Cristo. Coragem para ganhar menos dinheiro agora, para nos tornarmos mais ricos de glória no porvir. Nós precisamos de coragem. Meus irmãos, Cristo quis que nós nos tornássemos participantes do avanço do seu reino. Mas nós participamos deste avanço não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos capazes, João, mas é porque Ele já venceu, Arthur. E por isso, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se Cristo reina sobre nós, e Ele reina, nós devemos hoje assumir o nosso lugar de agente no avanço desse reino. Aqui nós vamos proclamar a vitória e a vinda do rei.
Os versículos 7 ao 9, então, nos mostram Cristo, ou Filho, proclamando o seu domínio inevitável. Mas os versículos 10 ao 14, nós ouvimos um gracioso e urgente convite dos céus, que transforma rebeldes que aceitam este convite em verdadeiros adoradores. Nos versículos 10 ao 12, nós vemos Deus oferecendo reconciliação por meio do Filho. Depois daquela rebelião dos 3 primeiros versículos, depois de vermos o sorriso judicial de Deus e o decreto sendo anunciado pelo Filho, dos versículos 4 ao 9, agora nós encontramos essa graciosa oferta divina de reconciliação por meio da submissão ao Filho. O versículo 10, ele começa com um imperativo que atravessa séculos. A palavra nos diz: agora, pois, é algo urgente, não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Os reis soberbos, os juízes rebeldes, antes de terem que enfrentar a severa mão do rei, são chamados à prudência. A palavra hebraica para prudência, para prudente, significa adquirir sabedoria pela reflexão, por discernir a realidade como ela é, e não por aquilo que nós imaginamos, por aquilo que eu acredito, que eu gostaria. No contexto do Salmo 2, é como se Deus estivesse dizendo: aprendam com o que eu estou dizendo para vocês, com o que eu acabei de decretar. O rei já está no trono, ele reina, e creiam, ele virá e destruirá com mão de ferro os seus inimigos. Mas não apenas os reis e os juízes dos dias de Davi precisam dessa sabedoria. Na nossa geração, meus irmãos, muitos se comportam como pequenos reis e soberbos e rebeldes, dentro das suas casas, dentro da igreja, nas suas carreiras, nas suas tomadas de decisões, baseando-se em achismos. Ah, não, mas eu penso assim. No bem-estar pessoal. Ah, não, isso aqui não dá para fazer. Nas narrativas culturais. Ah, não, mas todo mundo faz assim, não é verdade? Parece que a soberania do indivíduo se tornou a nova religião dos nossos dias. Mas, meus irmãos, a todos estes, o Senhor diz com muita clareza: sejam sábios, deixem que a minha palavra instrua vocês. O meu filho reina, se sujeitem a ele. Vocês não são senhores sobre o próprio destino de vocês. É exatamente isso que a nossa confissão de fé, no capítulo 21, versículo 1, nos ensina. Quando fala que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, e de toda a alma e de toda a força. Contudo, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou segundo as sugestões de Satanás. Nós que estamos em Cristo não temos o direito de adorá-lo como nós achamos que Ele quer ser adorado, mas como Ele ordena. É por isso que na Bíblia a verdadeira sabedoria começa com temor e humilde terror, que se sujeita ao Senhor, obedecendo a sua palavra. É por isso, meus queridos, que o salmista, no versículo 11, ele amplia o seu convite dizendo: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Mas, pastor, é possível temer e se alegrar ao mesmo tempo? Isso não é uma contradição? Não, meus queridos, não. Essa é a verdadeira adoração bíblica.
Reverência santa acompanhada de uma profunda alegria, de prazer em estar na presença do Senhor. Não é aquele terror paralisante do medo do inferno, mas é o temor, aquela adoração pelo reconhecimento de que o Deus que poderia com justiça ter nos destruído, decidiu nos acolher com graça, por meio da justiça satisfatória de Cristo manifesta na cruz do Calvário. Meus irmãos, numa época em que o cristianismo para muitos se tornou algo de autossatisfação, onde Jesus é apresentado como um conselheiro e não o Senhor que ordena, esse verso coloca cada um de nós no centro da verdadeira adoração bíblica. Ele nos ensina que o culto não é sobre nós, o culto não é sobre os nossos sentimentos, não é sobre o nosso bem-estar, o culto é sobre Ele, é sobre Cristo, é sobre a palavra dEle, é sobre conhecê-lo como Ele se revela, é aprender a se sujeitar a Ele como Ele ordena, é sobre servir ao Senhor com reverência, mas também com alegria, porque ambos andam juntos e ambos são indispensáveis ao culto. E o fruto da reverência alegre é aquela paz que excede todo o entendimento, que alegra os nossos corações. Como Calvin dizia, não há adoração verdadeira enquanto o coração não for disposto tanto à confiança, mas também à reverência. E meus irmãos, o Evangelho nos dá essas duas coisas. Ele nos dá a reverência diante da majestade de Deus, mas Ele também nos dá alegria por termos livre acesso ao trono da graça pela mediação do Filho. E nós somos chamados a abraçar ambas as coisas e não escolher uma em detrimento da outra. E o nosso texto continua. E nós chegamos então no versículo 12, o clímax de todo esse salmo. Aqui o salmista nos diz: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. No final deste versículo, ele vai nos dizer: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós conhecemos das Escrituras um beijo que talvez seja o mais famoso da história da humanidade. O beijo de Judas, o beijo da traição, daquele que se dizia discípulo, amigo, mas na verdade é uma serpente. Este aqui é um beijo completamente distinto. Esse é um beijo que é a manifestação da lealdade. É o beijo do súdito que se curva para beijar o anel do rei. É o beijo da submissão amorosa. Em outras palavras, Davi está dizendo para aqueles que estavam rangendo os dentes para ele, que eles deveriam se curvar diante dele e reconhecê-lo como o filho de Yahvé, o rei autorizado pelo Todo-Poderoso para governar sobre eles. Quanta ousadia não era necessária. Agora presta atenção, o texto não diz, olha, simplesmente acreditem. O texto diz, beijem. O texto está dizendo que é necessário se curvar, reconhecer a autoridade do outro, se humilhar diante do rei autorizado por Deus. Isso nos ensina algo importante, que no tocante à igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto igreja visível, todos aqueles homens que Deus levantou ao redor do mundo através dos séculos, pastores, presbíteros, missionários, qualquer um que tenha recebido a palavra do Senhor para proclamar ao seu povo, estes homens devem ser ouvidos e obedecidos em todas as coisas que são coerentes com o decreto de Deus, como revelado na sua palavra. Agora, aplicado ao Senhor Jesus Cristo, a ordem é clara: rendam-se ao meu filho, não resistam ao seu governo. Não há segurança fora dele. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Em termos práticos, que não existe salvação na mentira, ainda que essa mentira seja uma cópia muito bem elaborada da verdade. Não existe salvação fora do Evangelho.
Não existe salvação em outras religiões, porque há um só caminho que nos conduz em paz ao encontro com o Pai. Só em Cristo, conforme revelado nas Escrituras, há segurança para os que de fato confiam no Senhor. Agora a pergunta é, por que é que todas as pessoas devem aceitar a oferta de reconciliação e beijar a mão do Filho? Por causa do ultimato de Deus àqueles que pensam, que consideram desprezar o Filho e a maneira como ele decidiu governar o seu reino. Versículo 12, aqui na sua parte final, ele vai dizer, por que deve beijar a mão do Filho? Para que não se irrite e não pereçais pelo caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Pai do Senhor Jesus Cristo não vai permitir que o seu Filho seja ultrajado impunemente. Ele colocou o seu Filho sobre o trono do universo, e Ele não vai permitir que ninguém se oponha a Ele para sempre. O texto adverte aqueles que rejeitam o Senhor da palavra, mas também aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. O que esse texto está dizendo àqueles que estavam diante de Davi e a nós, àqueles que vivem nos nossos dias, aqueles que, exemplo de Pedro, diziam, Senhor, mas é demorada demais a vinda do Senhor Jesus. O que ele está dizendo é, não se sintam seguros por causa da aparente demora de Deus em julgar os obstinados. A ira vem, os fiéis serão guardados, mas os infiéis serão despedaçados se permanecerem no seu caminho de rebelião. Meus queridos, para aqueles de coração duro, para aqueles que, não só os que dizem eu não creio em Jesus, mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e dizem, não, a Bíblia diz isso, mas para os obstinados contra a palavra do Rei, que não se prostram humildemente diante do Filho, no dia do juízo, para estes endurecidos, o Filho vai ser apenas um juiz inflexível. É por isso que o Salmo nos convoca com urgência, agora, beijem o Filho, não sejam lentos em aceitar a oferta de paz. Mas uma coisa interessante é que nós temos aprendido que o Salmo 1 e o Salmo 2 juntos, eles formam a introdução ao saltério. Mas diferente do Salmo 1, que termina com nota de destruição, o Salmo 2 não termina com ira consumidora, mas ele termina com a promessa de segurança e de vida eterna para todos aqueles que confiam no Messias, em Jesus Cristo, o eterno Filho, o Deus encarnado, morto, mas ressurreto. O Salmo 2, ele termina como começou o 1. Na introdução do saltério nós lemos, bem-aventurado todo homem que não anda no caminho dos ímpios. E o Salmo 2, o final da introdução nos diz, bem-aventurados todos os que no Filho se refugiam. Diante disso, meus irmãos, nós podemos resumir os Salmos 1 e 2, dizendo que bem-aventurado é todo homem que não anda no conselho dos ímpios, segundo os padrões deste mundo, que se alegram na obediência à palavra de Deus e que se curvam e servem ao Senhor Jesus Cristo com temor e alegria, aguardando a sua plena e última manifestação. Meus irmãos, a vida verdadeiramente feliz, ela não é encontrada na autonomia moderna. Ela não é encontrada nos falsos e novos evangelhos terapêuticos que prometem liberdade sem nos matar na cruz. Não. A verdadeira bem-aventurança está na pessoa, na obra e nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele é o abrigo contra o temporal da ira vindoura. Ele é a sombra sobre a qual nós devemos buscar descanso agora. Eu me lembro quando a Josi e eu fomos para os Estados Unidos.
E ali nós tivemos a oportunidade de ver o deserto. É uma coisa assombrosa. Quilômetros e quilômetros de areia escaldante, sem qualquer alívio, sem qualquer abrigo, nada. Agora, crianças, imaginem vocês neste deserto. E vocês estão caminhando ali errantes. E de repente, ao longe, vocês percebem que está se formando uma tempestade. Trovões, poeira, vento forte, escuridão. Então você começa a correr, mas a tempestade corre mais do que você. E então de repente você vê uma pequena gruta, algo inimaginável, um verdadeiro milagre. E a tempo você consegue entrar ali e se abrigar. Lá fora o vento com areia chicoteia e destrói tudo que passa pelo caminho. Mas você não sofre um arranhão sequer. Porque você encontrou abrigo seguro no único lugar possível no seu caminho. Crianças, assim é o Senhor Jesus Cristo. A ira vem, o juízo está avançando, a tempestade anunciada e decretada, ela já está se formando no horizonte da história. Mas todo aquele que correr para o Filho hoje, encontra nele agora abrigo seguro pelos séculos dos séculos. Por isso, para nós, a aplicação final, para nós, a sua igreja, é nos lembrar que não há bem-aventurança fora do Senhor Jesus Cristo. O salmista nos alerta com urgência: não pereçais pelo caminho. Meus irmãos, há apenas 2 caminhos para cada pessoa que vive sobre a face da terra. Um caminho que vai nos levar a enfrentar o rei e ser quebrado por ele, ou um caminho que vai nos conduzir em paz para ouvirmos dele: muito bem, servo bom e fiel. Não existe um meio termo, uma neutralidade espiritual. O Senhor Jesus Cristo foi enfático ao ensinar isso quando ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E meus irmãos, esse convite final é a joia preciosa da graça para todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo, que ainda não ouviram, que não creram no Evangelho de Jesus. Mas também é a graciosa mensagem de que nós, que já buscamos esse refúgio, estamos seguros. E a mensagem que nós somos chamados a anunciar com coragem e amor: o rei protege os seus, mas da mesma forma, ele virá para destruir os que se opuserem a ele. Meus irmãos, o cordeiro e o guerreiro são a mesma pessoa. E a misericórdia hoje está aberta. Com uma das mãos, o Senhor Jesus Cristo está chamando pecadores: venham a mim, deixe que eu os proteja. E com a outra mão, ele está retendo a sua ira, para que nós, pecadores incrédulos, não sejam destruídos. Mas vai chegar o tempo em que ele vai abaixar essas 2 mãos, e então os pecadores não poderão mais vir a eles. Mas esses mesmos pecadores que não viram, não poderão escapar da ira que será derramada sobre a vida deles. Nós precisamos nos lembrar disso. Não há bem-aventurança fora do nosso Redentor Jesus Cristo. Ele é a única rocha que abriga os humildes contra a tempestade da ira vindoura. Nós somos chamados a nos lembrar que nele e somente nele há refúgio seguro. Jéssica, somente nele há refúgio seguro para você e para suas filhas. Somente nele há esperança infindável para cada um de nós. Nós devemos nos refugiar nele. E nós devemos, meus irmãos, chamar todos os que estão ao nosso redor para também buscar refúgio juntamente conosco. Meus queridos, quando nós nos lembramos da história de John Newton, um rebelde endurecido, blasfemo, cruel, afundando em seus pecados, que ele mesmo depois chamaria de indescritíveis, nós percebemos o quão profundamente este Salmo 2 fala de cada um de nós, da nossa própria história. Newton era, por assim dizer,
um retrato vivo dos primeiros versículos do Salmo 2. Como cada um de nós. Um homem que se enfurecia, que imaginava coisas vãs e que continuamente dizia ao Criador: rompamos de nós os seus laços. Mas no dia em que o mar da providência se ergueu contra ele, em 1748, ameaçando a sua alma de eterna perdição, aquele coração de pedra foi convertido em coração de carne. O rebelde foi quebrado, ele foi chamado e transformado em filho. Naquela noite, meus irmãos, sob a ameaça imposta pelo próprio Deus, ele descobriu que o Filho chama e converte rebeldes em adoradores. Ele chama rebeldes ao arrependimento. Na escuridão daquela tempestade, Newton se curvou e beijou a mão do ungido de Deus. Ele abraçou a graça soberana que o Senhor lhe oferecia. O perverso foi chamado de filho. E é exatamente isso que a abertura do Saltério, Salmos 1 e 2, quer nos ensinar. O Salmo 1, ele descreve para nós o caminho da vida. O justo encontra prazer, felicidade, à medida que medita e conduz a sua vida na palavra de Deus e vive às margens dos rios da aliança. O Salmo 2 nos revela o rei que nos conduz à vida. Estes dois salmos, meus irmãos, eles são como duas colunas na entrada do templo. A primeira coluna é a palavra, a segunda é o Filho Eterno. E o restante do saltério vai simplesmente desenvolver esses dois temas. Cada lamento, cada súplica de um aflito, cada promessa messiânica, cada cântico de alegria, tudo aponta para essas duas realidades. O povo de Deus só prospera quando está enraizado na palavra do Altíssimo. E o mundo só pode encontrar abrigo e segurança, esperança e felicidade, se estiver prostrado aos pés do Filho de Deus. Então a introdução do saltério termina e começa com bem-aventurança. Bem-aventurados, a bem-aventurança bíblica, isto é, a única vida verdadeiramente feliz e possível, ela é encontrada quando nós ouvimos a voz do Rei e quando nós nos prostramos diante desse Rei para servir e adorar. Davi descobriu isso quando ele estava cercado por inimigos. Newton descobriu isso no meio de uma tempestade que ameaçava destruí-lo. Nós somos chamados a descobrir isso hoje em tempos de paz, diante da graça do Senhor. Enquanto o mundo, meus irmãos, continua repetindo os gritos de autonomia, enquanto a cultura moderna tenta derrubar as duas colunas de Deus, a sua palavra e Cristo, enquanto corações rebeldes buscam seguir os seus próprios caminhos, os Salmos 1 e 2 chama cada um de nós, a vocês e a mim, para nos lembrar que não existe vida segura fora da palavra e nem refúgio fora do Filho. Por isso que, como igreja, nós somos chamados e vamos caminhar por alguns dos salmos do saltério, firmados nessas duas esperanças. A palavra de Deus é que guiará e sustentará cada um dos nossos passos. O Filho de Deus, ele reina sobre as nossas vidas hoje e vai conduzir a nossa história para o final glorioso que ele tem prometido. É por isso que nós viveremos, nós adoraremos, nós serviremos, nós esperaremos, prostrados debaixo da sombra do grande Rei, até que ele nos chame, ou venha estabelecer definitivamente o seu reino sobre toda a criação. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei soberano sobre toda a humanidade, sobre a vida de cada um de nós. Hoje, nós somos convocados a deixar as nossas inúteis rebeliões e então buscarmos juntos abrigo somente naquele que nos pode proteger. Que o Senhor nos abençoe, hoje e para sempre. Amém e amém.